O que Salomão pediu a Deus que agradou a Deus? Pediu por sabedoria. Ele queria sabedoria para quê? Para agir com justiça. Então ele queria julgar corretamente o povo de Israel. Ele queria ser justo, ele não queria de repente julgar, esse aqui eu vou dar razão porque ele tem dinheiro. Esse aqui eu vou julgar favoravelmente a sua causa porque ele tem uma posição social alta. Então ele não queria fazer isso, ele queria ser justo, julgar corretamente, justamente. Ele queria sempre dar a decisão de Deus, de ter ali uma orientação de Deus todas as vezes que precisasse julgar entre as coisas, julgar o povo, as diversas situações que ocorriam. Então ele queria sabedoria para governar. Ele sabia que a justiça vem de Deus. Então essa capacidade de julgar corretamente, de decidir corretamente, sem receber aí suborno, sem olhar para a pessoa e considerar melhor do que a outra. Então a justiça, a equidade, de considerar todos iguais e julgar retamente, isso vem de Deus. Então essa justiça deve ser amorosa e deve ser exercida sabiamente. No tópico 2, nós temos aí injustiça e arrogância. A insensatez e a arrogância são categorias morais que aparecem associadas à prática da injustiça. Nenhum arrogante agirá com humildade e tampouco o injusto procederá com justiça. O arrogante possui uma escala de valores distorcida e não se dá conta dos malefícios das suas ações. O pior é que ele não possui humildade para reconhecer o fato. A palavra hebraica para arrogante é gabá, que significa orgulhoso, alto e exaltado. Por outro lado, o termo hebraico traduzido como humildade vem da raiz de um vocábulo que significa afligir, oprimir e humilhar. Na prática, a Bíblia nos mostra que quem se sente acima dos outros pode ser tentado a pisá-los, oprimi-los e humilhá-los. E essas são atitudes impensáveis para um servo de Deus. Então a insensatez, a arrogância estão juntas aí na prática da injustiça. Então veja bem que aquele que é arrogante, ele não consegue ver a humildade. Aquele que é injusto, ele não consegue produzir justiça, não consegue julgar retamente. Então o arrogante possui uma escala de valores diferente da realidade. Ele não consegue enxergar a realidade. Ele só consegue enxergar a sua realidade, não a dos outros que está abaixo dele. Ele nem percebe as coisas ruins que acontecem devido às suas ações. E quando ele vê o resultado das suas ações, ele não consegue discernir isso. Ele não tem nem a humildade para reconhecer que errou. Então o arrogante, ele é exaltado, ele é orgulhoso, só se vê acima de todos. Já o humilde é aquele que se vê como o menor, como aquele que serve. Ele está sempre pensando em afligir a sua alma diante de Deus. Ele está sempre aí pensando em se humilhar diante de Deus. Ele está sempre pensando em ser serviçal, em ajudar as pessoas, em servir as pessoas. E ele não se importa se servindo vai aparecer ou não, se vai ser reconhecido ou não. Ele quer servir a Deus, fazer a obra de Deus. Então aquele que ele tem esse problema de orgulho, de soberba, de ser arrogante, ele tem um grave problema, porque como ele enxerga todos pequenos diante dele, ele tem a tendência a pisá-los, a humilhá-los, a oprimi-los. Vamos ver a parte 3 aí, o rico versus o pobre. Aí vem tópico 1, riqueza e arrogância, e o tópico 2, pobreza e humildade. Tópico 1, riqueza e arrogância. Uma primeira leitura de Provérbios deixa claro que Deus condena tanto a riqueza adquirida por meios injustos, como a pobreza gerada pela preguiça. Por isso a riqueza pode ser fruto da justiça, e a pobreza, às vezes, resultado da indolência e do ócio. Provérbios 28, 19, 20
29:3. Ninguém, portanto, deve ser elogiado meramente por ser pobre, nem tampouco estigmatizado por ser rico. Salomão, contudo, sabe que os muitos bens do rico podem levá-lo à prepotência e à arrogância. Provérbios 18:23. Então Deus condena a riqueza que foi conseguida pela injustiça e condena também a pobreza que foi adquirida devido à preguiça, ao ócio, a não fazer nada. Então, tanto uma coisa como outra. Os extremos são sempre perigosos e estão sempre errados, os extremos. Então temos que tomar cuidado com isso. Muita gente elogia, e está sempre querendo ficar do lado da pessoa que está rica, como se aquela riqueza fosse adquirida honestamente, como se aquela riqueza fosse uma coisa boa. Nós temos hoje esse grave problema dentro da igreja. Pessoas que vivem encostadas em quem é rico, que dão até cargos elevados para a pessoa porque ela tem dinheiro. Por quê? Esse dinheiro, essa riqueza, perverte o julgamento das pessoas, troca os olhares das pessoas, começa a enxergar o que está rico como se ele fosse a melhor pessoa, sendo que a sua riqueza, na maioria das vezes, foi adquirida injustamente, foi adquirida com prática de pecado, com a prática da arrogância, da injustiça, da opressão, do roubo, do engano, da mentira, da desonestidade. Muitas vezes essa riqueza foi conseguida com isso. E olha que na maioria das vezes foi conseguida através de coisas ilícitas. E aí a gente pega e coloca no pedestal essa pessoa. Enquanto que a pessoa pobre, na maioria das vezes, é vista como uma pessoa infeliz, como uma pessoa que não tem coisas de Deus, que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não tem uma moral, não tem aí uma inteligência, não tem sabedoria, como uma pessoa que não é digna de merecer um cargo na igreja, ou uma pessoa que não é digna de aconselhar ninguém. Então, veja bem, são os dois extremos, são perigosíssimos. Muitas vezes a justiça, a sabedoria se encontra exatamente naquela pessoa que é pobre. Então vai se encontrar a arrogância e as coisas ruins naquele que é rico. Na maioria das vezes é assim que acontece. Mas nós temos a tendência de considerar o rico superior, sempre, em tudo, a mais do que o pobre. Agora, Deus detesta tanto a riqueza adquirida injustamente, como aquele que ficou pobre por causa da preguiça. Às vezes também aquele é pobre, mas não é humilde. Ele é pobre porque é preguiçoso. Então ele ficou pobre por causa da preguiça, pela falta de sabedoria. Enquanto aquele outro pode ser rico, porque é uma bênção, na obra de Deus, uma bênção para as pessoas. Ele adquiriu honestamente a sua riqueza, então é uma bênção. Muitas vezes então também pode ocorrer isso. Então ninguém pode ser elogiado porque é pobre e consegue ser feliz sendo pobre. Ninguém pode ser exaltado porque às vezes a pobreza é resultado da preguiça. E ninguém também pode ser estigmatizado, ou seja, colocado num pedestal porque é rico, como se fosse sábio, melhor do que todos, sendo que essa riqueza pode vir de coisas injustas, pode vir de coisas erradas. E nós devemos saber que muitas vezes a riqueza, ela afasta o homem de Deus. O homem fica tão ocupado com a sua riqueza, seus pensamentos estão tão ocupados aí com a sua riqueza, que ele acaba se afastando de Deus. Tópico 2, pobreza e humildade. Devemos considerar também que há um tipo de pobreza que é resultado de um determinado contexto sócio-histórico. Provérbios 28:6. Em Provérbios é evidente que os sábios demonstram uma preferência pelo pobre. Este, mesmo não tendo uma vida econômica confortável, age com integridade e justiça. Provérbios
e justiça, Provérbios 28:11. Tal pobre é identificado como sábio, pois ele sabe que os valores divinos são melhores que as riquezas, Provérbios 22:1, 23:5. Então devemos nos lembrar que muitas vezes a pobreza é um resultado de um contexto em que a pessoa vive, um contexto sócio-histórico. Às vezes a pessoa é de uma família pobre, não teve condições para estudar, né? Não teve facilidades durante a sua vida para melhorar. E também pode ser uma pessoa que vive num local ou tem um trabalho, né, que tem um rendimento inferior. Também pode ser uma pessoa que teve problemas na família, de mortes, de tragédias, e teve que gastar tudo com doença, com alguma coisa assim. Então nós devemos nos lembrar que muitas vezes o pobre é uma pessoa sábia, pessoa inteligente, pessoa que vive muito melhor, muito mais feliz do que aquele que é rico. E nós vamos ver que no livro de Provérbios é dada assim, uma preferência para os pobres. É visto então o pobre como uma pessoa mais sábia do que o rico. Por quê? Porque esse pobre valoriza mais as coisas espirituais. Ele está mais próximo de Deus. Talvez até pela sua necessidade financeira, ele esteja mais buscando a Deus, esteja mais tempo com Deus, mais tempo em oração, em humildade diante de Deus. Então ele fica mais íntimo de Deus. E ele reconhece mais as riquezas espirituais do que aqueles que são ricos financeiramente, que reconhecem mais as riquezas materiais. Parte 4 aí, o príncipe versus o escravo. Tópico 1, realeza, arrogância e humildade. Tópico 2, escravidão, humildade e realeza. Então vamos ver aí, tópico 1, realeza, arrogância e humildade. Quando o livro de Provérbios foi escrito, a nação de Israel era uma monarquia. Nesta, a figura do rei recebe destaque especial. Em Israel, isso não seria diferente. Salomão era rei e sabia que, para governar, precisava da sabedoria divina a fim de discernir entre o bem e o mal. 1 de Reis 3:1 a 10. A sabedoria, Provérbios 17:7, e a sobriedade, Provérbios 31:4, são elementos indispensáveis ao rei para exercer a justiça e promover o bem-estar social do seu povo, Provérbios 29:4. O governante que teme a Deus dará mais atenção ao pobre e ao humilde. Agindo assim, será abençoado perpetuamente, Provérbios 29:14. Mas o que não teme ao Senhor procederá arrogante e perversamente, Provérbios 29:2. Então, quando esse livro foi escrito, o livro de Provérbios, o governo era monárquico, né? Existia um rei em Israel, que era o rei Salomão. E nós sabemos que um rei, ele recebe um destaque especial dentro da sociedade. Então Salomão sabia que para governar, ele precisava de discernimento, ele precisava de sabedoria, porque ele teria que julgar todas as causas mais importantes do seu país. Além disso, ele teria que receber reis, pessoas importantes, até de outros países. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter a sabedoria para saber aí como falar com essas pessoas, como tomar atitudes corretas, decisões corretas, como julgar as causas. As pessoas vinham ao rei, eles iam aos juízes, eles iam aos anciãos tentar resolver seus problemas. Quando não conseguia, isso chegava até o rei, que era a autoridade máxima, e o rei teria que tomar a decisão correta, teria que julgar retamente aquela causa. Então ele precisava da ajuda de Deus, porque senão ele agiria de acordo com o seu coração. Então ele daria preferência aos ricos, daria preferência àqueles que teriam cargos altos dentro do seu governo, né? Então ele precisava de sabedoria, precisava da ajuda de Deus para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E nós vemos que no livro de Provérbios diz que o rei deve buscar sabedoria e deve buscar ser um homem sóbrio, ou seja, não viver embriagado.